Boa noite, então. Sejam bem-vindos. Mais uma aula de metrologia. A partir de agora a gente está gravando, né? Depois eu vou disponibilizar essa aula lá no Siga, para quem quiser assistir, tá certo? E é o seguinte, aula 8.5, dentro da parte de instrumentação, a gente está estudando aí os instrumentos, né, de medição. Nós selecionamos aí os principais instrumentos, pelo menos alguns, para a gente entender como que eles funcionam. Iniciamos lá com a régua graduada, falamos da trena, do metro articulado. Depois nós passamos pelo paquímetro, né, os tipos de paquímetro. Aprendemos, né, as leituras lá no sistema métrico em inglês. Deixei umas folhas de exercício para vocês fazerem. Depois, na outra aula, nós falamos do micrômetro, né, os tipos de micrômetro também, como que a gente determina, né, as resoluções, aprender os tipos de escala, micrômetro sistema métrico e também micrômetro no sistema inglês. Na aula passada, nós falamos do relógio comparador e as suas aplicações. Aprendemos também a efetuar a leitura, né, no relógio, sistema métrico e também no sistema inglês. E hoje a gente vai falar do rugosímetro, que é um instrumento também tem assim, uma larga aplicação. E eu preparei aqui alguns slides para a gente conversar a respeito. E, de, e aí, gente, na medida que eu for explicando aqui para vocês, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? A gente pode parar, pode abrir o microfone aí e falar. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí, a imagem? Tá ok? Tudo ok. Vamos lá, então. Primeira coisa que nós vamos analisar aqui é com relação, né, à fabricação de peças, né? Eu estou colocando aí na tela, olha só. Todo produto, elemento ou peça para ser fabricado partem de um material base e passam por processo de fabricação e sofrem transformações. Que transformações são essas? Então, por exemplo, se você vai usinar, né, Janus? Você vai ter que colocar, né? Você vai pegar um tarugo, né? E vai prender lá na placa de castanha lá no torno, vai preparar a ferramenta de corte, você vai usinar, né? É um processo de usinagem aí, né? Um processo de fabricação, no caso é usinagem, e você começa a tornear a peça. Então tem a sequência, né, de usinagem, você vai fazer um faceamento, depois um desbaste, depois você vai dar lá um acabamento, né? Fazer uma troca de ferramenta, por exemplo, para melhorar o acabamento superficial ali. E aí, digamos que você esteja usinando, né, no sentido de fabricar um eixo. Então, o que está acontecendo? Quando você começa a trabalhar esse material, né, desde lá do tarugo até a peça, né, se transformar numa peça pronta, esse material ele passa por várias fases de transformação. Porque no processo de usinagem, por exemplo, não sei se vocês já estudaram isso, né? Vocês já fizeram a matéria de processo de fabricação? Ou conformação mecânica, alguma coisa assim? Já deve ter estudado a respeito, não? Sim, sim. Essa é a Pois é. matéria que Então, a gente viu que pega. se eu falar de usinagem com vocês, vocês já sabem o que eu estou falando. Então, mas o material em si, ele sofre uma transformação porque a ferramenta de corte entra nele e aí tem o que a gente chama de retirada do cavaco, né? E ali você tem problema, tem questões relacionadas, né, ao atrito da ferramenta contra a peça. Ali tem também a questão de uma temperatura mais elevada no momento que o material está sendo retirado. E as outras fases que são desenvolvidas, né, ao longo da usinagem também, na fase de acabamento, por exemplo. Então, na realidade, o material ele passa por, por esse processo todo, né? E aí ele sofre o que a gente chama de transformação na sua estrutura. Mas aí o que vai acontecer? Essa transformação
ela não pode, gente, de certa forma, prejudicar a qualidade da peça pronta, né? Então você tem que começar a imaginar o seguinte, que a qualidade da peça pronta precisa ser preservada de alguma forma. A deformação, né, que o material sofre, porque na realidade no processo de usinagem, que eu estou citando aqui como exemplo, né, pode ser outro processo, por exemplo. No processo de soldagem também, o material ele sofre muito. No forjamento, na fundição. Vocês já estudaram fundição, gente? Sim ou não? Fundição? É, Já. pois é. Então, todos os processos de fabricação, eles, na realidade, durante a transformação, o material ele recebe, né, aí digamos assim, o impacto, né, que seja de uma ferramenta, que seja de uma alteração de temperatura. Na fundição, por exemplo, né, você trabalha lá com fusão e solidificação. O material passa por várias fases. A microestrutura dele, né, ela é modificada, né, de certa forma, depois ele solidifica, aí você tem as fases, né, lá que vocês estudaram. Mas eu quero focar mais na questão, assim, de para você entender, eu não vou, né, detalhar processo de fabricação aqui, porque vocês já sabem. O que eu estou querendo focar aqui é na questão da peça pronta e como que ela vai ficar depois, né, na fase final dela. Então, eu estou querendo dizer para você o seguinte, que o material base que você recebe sofre uma transformação e depois nós temos aí o que nós chamamos de peça acabada. Como que vai ficar a situação dessa peça acabada? Voltando no exemplo da usinagem, que é mais fácil, né, de vocês entenderem. Como que vai ficar a superfície da peça? Se eu passar minha mão por cima da superfície assim, de um eixo que acabou de ser usinado, o que que eu vou encontrar ali? Se eu, através do tato manual ali, quer dizer, a sensibilidade manual minha. Vai estar liso, vai estar mais rugoso, vai ter algum defeito. O que que vocês acham? Tem às vezes, né, o acabamento superficial ali, tem inclusive situações que eu consigo enxergar a olho nu. Mas pode ser também que eu tenha algum tipo de imperfeição ali, né, que ficou, né, que foi imperfeição oriunda do processo mesmo. Às vezes uma marca de ferramenta, vocês estão entendendo? Às vezes um sulco. Tem coisas que a gente não enxerga. E isso pode, de certa forma, interferir na qualidade final dessa peça. Então, essa é a primeira questão que nós temos que analisar. Até que ponto, né, o processo de fabricação vai interferir nessa qualidade final dessa peça. Do ponto de vista do projeto, estão me ouvindo, gente? Do ponto de vista do projeto, dá um ok para mim se estiver me ouvindo aí. Sim, sim. Ó, no projeto a gente precisa, né? Vocês já estudaram desenho lá, vocês viram que quando a gente envia, né, um projeto para a oficina, para essa peça ser fabricada, a gente vai enviar basicamente o quê? As medidas, né? Se for um eixo, por exemplo, eu vou enviar diâmetro, comprimento. Se tiver algum detalhe no eixo, eu tenho que colocar uma medida ali de um rebaixo, alguma coisa assim. Um raio de concordância ali. Então, independente do formato da peça, então eu tenho que informar no projeto as medidas, eu tenho que colocar as tolerâncias. Tolerâncias são essas. São aquelas dimensões, né, de afastamento para mais e para menos. Então eu tenho que estabelecer ali um campo de tolerância para que a peça seja fabricada, né, dentro dos limites ali. Eu tenho que informar também tolerâncias em relação ao formato da peça, né, a geometria dela, né, como que vai ficar, e a posição dessa peça, quer dizer, o formato, a parte dimensional dela, que são as tolerâncias, as medidas principais, né, que são as cotas básicas, a forma dela, que tem a ver com a geometria, e a posição dela. Então, tudo isso são informações que eu preciso passar, que vão estar presentes dentro do meu desenho técnico lá, que vai ser entregue para o operador, para que ele utilize esse desenho como base para fabricar aquela peça.
Mas eu estou colocando aí para vocês uma outra situação, que é o item 3 aí, olha, que é o acabamento superficial. Então, essa é uma informação fundamental que precisa também aparecer no projeto, lá no desenho técnico, que eu estou chamando de projeto, porque sem essa informação do acabamento superficial, o operador da máquina não vai saber, por exemplo, qual é o grau de acabamento que a peça precisa ter. Inclusive, em que local da peça o acabamento precisa acontecer. Se vai ser um acabamento de melhor qualidade, se ele vai ser mais refinado, ou se pode ser um acabamento mais grosseiro. Então, esses níveis de acabamento que a peça precisa ter, você pode ver que se você pegar uma peça de máquina aí, estou citando o eixo aqui como exemplo, muitas vezes você tem regiões nele que aparentemente ele é mais liso, né? Você passa a mão assim, olha. Então tem lugar que ele é mais liso do que outros. Pode ser, por exemplo, que você está usinando uma chapa, por exemplo, às vezes um flange, né? Um disco, né? Com furos. Pode ser que numa parte precisa de um acabamento de melhor qualidade, né? Como eu disse, né? Uma superfície mais refinada. E em outra parte, às vezes, não precisa. Mas isso tudo faz parte do projeto. Então eu vou ter que dizer exatamente como que esse acabamento precisa acontecer de fato. E isso vai dentro do desenho técnico, em forma de informação, né, que eu preciso colocar lá junto com as medidas. Então, na realidade, o desenho técnico, né, ele precisa ser carregado com essas informações que estão aí, que são as medidas, as tolerâncias, né, os tipos de tolerância, dimensional, de forma, de posição, e, além disso, o acabamento superficial. Tá ok, gente? E lembrando, tá, que a gente não pode deixar de falar que quanto melhor for o acabamento, ou seja, quanto mais fino for o acabamento superficial da minha peça, maior o custo de fabricação. Por quê? Porque você vai ter que imprimir, né, uma qualidade ali, vai ter que ter um trabalho a mais, talvez você vai ter que usar uma outra ferramenta especial, que vai, de certa forma, agregar custo ao processo. Uma peça mais grosseira não requer tanto acabamento assim. Então, eu não vou, né, do ponto de vista financeiro, gastar tanto para fazer essa peça ficar do jeito que ela precisa ficar. Agora, se eu preciso fazer um acabamento mais refinado, então eu vou ter que passar por um processo inicial, ela vai sair de uma fase onde a superfície vai estar mais grosseira ali, depois eu vou ter que entrar com uma outra ferramenta, dar um outro desbaste, depois que eu vou ter que fazer um alisamento, quem sabe lá na frente eu vou ter que fazer um polimento. A gente sabe, né, que desbastar, quando eu faço um desbaste, eu uso um tipo de ferramenta, eu tenho uma superfície mais grosseira. Se eu sair do desbaste e for para o alisamento, melhora a superfície, né? Quando eu saio do alisamento e vou para um polimento, né, aí melhora mais ainda. E tudo isso vai agregando custo ao meu processo de fabricação. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Isso tem a ver com as fases do processo de fabricação da peça. No caso de usinagem, por exemplo, acontece muito isso, né? Às vezes a ponta do eixo precisa ter quase que um espelhamento. Aí eu vou ter que usar ferramentas especiais para me chegar nesse tipo de acabamento bem mais refinado, por exemplo, né? Ao passo que, às vezes, em outras regiões da peça não precisa. Então, aí eu vou usar uma ferramenta diferente, né? Com um ângulo de corte diferente, às vezes com uma velocidade, né, na máquina ali para poder usinar diferente. Isso tudo vai impactar na questão da qualidade ali. Então, a gente tem que entender o seguinte, que nesse primeiro momento, nós estamos falando que a qualidade superficial da peça é muito importante. E isso é definido no projeto, tá? Então, em relação aos processos de fabricação que nós conhecemos, aqui nós temos uma lista deles, né? Eu não sei se vocês estudaram todos, né? Eu acredito que não. Talvez vocês estudaram os processos que têm uma convergência maior para a área de metalurgia, mas nós temos aí uma série de processos, e processos que envolvem, por exemplo, fase líquida, né? E depois solidificação.
Tem processos, por exemplo, que você já trabalha o material na fase sólida, né? Exemplo da usinagem mesmo, que eu dei um exemplo aqui. A laminação, por exemplo, trefilação, extrusão, forjamento. Me fala um negócio aí, desses todos que estão aí, vocês viram todos ou tem algum aí que vocês não estudaram? Dê uma olhadinha aí. Ei, estudaram todos? Eu acho que metalurgia do pó a gente não viu, não. Viu não? Não. Não? Então, também acho que não. Processo, Mas, tem processos aí, por exemplo, ó, extrusão. Acho que vocês devem ter estudado, né? Eletroerosão, por exemplo, acho que não aparece aí não, mas é um outro processo também. Na realidade, existem vários processos de fabricação. O mais importante para nós aqui nesse momento, como a gente vai falar do rugosímetro, é a gente entender a questão da importância desse instrumento em relação ao processo de avaliação da superfície dessa peça que está sendo fabricada, entendeu? Porque existem situações, pessoal, que, olha aqui, existem situações de avaliação de superfície de peça, ou até mesmo de a parte dimensional da peça, que eu não consigo fazer com o paquímetro nem com o micrômetro. Apesar de que a gente sabe que tanto o paquímetro quanto o micrômetro, eles conseguem me dar uma aproximação bem grande. Tem micrômetro aí de até 1 milésimo de milímetro, né, de resolução. Nós vimos isso. Mas e se a medida que eu estiver investigando for menor do que 1 milésimo de milímetro? Como é que eu faço? Alguém sabe me falar? E se eu estiver tratando aqui com dimensões na ordem aí de 1 micron, por exemplo, ou valores pequenos, como é que eu vou fazer para mim avaliar essa superfície? Para saber exatamente se ela está dentro do padrão que o projeto está determinando. Então é isso que nós temos que pensar, porque nós não trabalhamos aqui simplesmente com medidas grandes, né? Dependendo da situação, 1 milímetro é um valor muito elevado. Pode ser que 1 décimo de milímetro também seja um valor elevado. E se a necessidade do projeto determinar para nós que a situação ali do acabamento superficial estiver na ordem de microns, ou seja, dimensões muito pequenas que muitas vezes eu nem consigo enxergar a olho nu. Nem com a lupa eu consigo enxergar. Então eu preciso, né, de algum tipo de recurso para mim fazer a avaliação da superfície desse material nessas condições. Eu não estou falando aqui também, gente, de uma avaliação microscópica, não, tá? Eu não estou chegando nessa fase microscópica, não. Mas seria uma fase anterior a uma avaliação microscópica, mas também que fosse posterior à utilização de um instrumento manual aí que nós estudamos lá, como por exemplo o micrômetro. Mas eu teria que ter uma condição de fazer uma avaliação aí nessa faixa aí, né, com valores bem pequenos. E aí dizer, né, se esse acabamento está dentro dos padrões de projeto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Alguma dúvida? Então, o que vai acontecer? Já que eu estou falando de acabamento superficial, então a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes, né, esse acabamento ele pode influenciar no funcionamento dessa peça. Se uma peça, ô Yuri, presta atenção, eu fabrico um eixo, beleza? Olha aqui, Sim. tá aqui o eixo. Depois eu fabrico uma bucha, tá aqui. A bucha trabalha junto com o eixo. Então eu vou encaixar o eixo dentro da bucha. E aí, vamos supor que seja um sistema deslizante. Se eu não. Vamos supor que o meu eixo ele está com um acabamento superficial fora do padrão. Quer dizer, ele teria que ser um certo grau teria que ter um certo grau de acabamento, mas aí ele está fora da especificação, ou seja, ele está um pouco mais rugoso. O que é esse rugoso aí?
ele está mais áspero, né? Vamos colocar, tratar dessa forma por enquanto, só para vocês entenderem. Então, na realidade, esse eixo, ele vai desgastar a minha bucha com muito mais facilidade do que se ele tivesse com o acabamento superficial mais refinado, ou seja, melhor. Então, eu tenho que trabalhar o seguinte, eu tenho que trabalhar um acabamento interno para a bucha, que seja um acabamento definido no projeto, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar um acabamento para o eixo, para a superfície dele ali, que seja compatível com a bucha. Para na hora que essas duas peças começarem a funcionar, uma junto com a outra, uma peça não funcionar desgastando a outra. Na realidade, o material da bucha ele é mais macio normalmente do que o material do eixo. Vocês estão entendendo? Mas a nível de usinagem, né, porque já que eu vou ter que fabricar as duas peças por usinagem, então eu vou ter que trabalhar dentro do projeto das duas peças, né, um certo grau de acabamento para as duas, e na hora que as duas peças forem fabricadas e elas começarem a trabalhar mesmo, né, elas, uma não começa a prejudicar a outra. Nem que a bucha, né, interfira e promova desgaste prematuro no eixo, e também o contrário, né, que o eixo também, por um problema de especificação de acabamento, começa a desgastar prematuramente a bucha. Então, eu estou querendo dizer para vocês que tem que existir uma compatibilidade a nível de definição do estado dessas duas superfícies, dessas duas peças, para que ocorra um bom funcionamento do conjunto. O conjunto aí, no caso, seria eixo e bucha. Muitas vezes, né, a performance mecânica, né, e a dinâmica de funcionamento da máquina, como um todo, os mecanismos aí, né, já que eles são dinâmicos, né, e eles são solidários uma peça com a outra, então essa compatibilidade ela é fundamental para uma performance maior da máquina como um todo. Muitas vezes, né, nem a lubrificação ela não vai resolver, entendeu? Se o problema está na peça, né, e no, às vezes um problema dimensional aí, que tem a ver com uma má especificação desse acabamento, de repente eu estou trabalhando com uma peça com um nível de rugosidade alto, né, por problemas de projeto e de fabricação. Vocês estão entendendo, gente, o raciocínio? Então, eu estou querendo mostrar para vocês que é muito importante a gente controlar essa situação aí da rugosidade, né? Então, a superfície dos componentes mecânicos devem ser adequadas ao tipo de função que eles exercem. Acabei de dar o exemplo para vocês aí entre bucha e eixo. E por mais perfeita que as peças sejam, né, você achar que é perfeito, na realidade não existe peça perfeita. As irregularidades elas vão acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não existe eixo perfeito, não existe bucha perfeita, não existe processo de usinagem perfeito. Você pode usar o melhor processo de fabricação, você pode usar tecnologia de ponta, ferramentas especiais, com materiais aí de última geração, mas o processo em si, ele carrega, né, em si alguns tipos de irregularidade. E essas irregularidades é que a gente precisa avaliar e entender até que ponto elas vão interferir no bom funcionamento dessa peça. Entendeu, Matheus? De Anderson? Então, gente, eu preciso avaliar e controlar. No processo de fabricação, muitas vezes a avaliação ela não é só no final da peça pronta, não. Durante a fabricação também eu preciso continuar avaliando e analisar, né, a situação ali na medida que eu estou fabricando, né, e controlando o processo. Então, o controle dimensional, nós estudamos lá atrás, né, dentro da metrologia, e o controle dimensional ele não tem por objetivo simplesmente reter a fabricação da peça, nem rejeitar e nem condenar uma peça pelo motivo, né, de algum motivo ali técnico que está acontecendo em relação à fabricação dela. Mas a gente usa também o controle dimensional para poder definir rumos, né, para definir o controle a nível de fabricação. De repente eu preciso mexer num parâmetro para melhorar ali
Ou às vezes, né, eu estou tendo uma ferramenta ali com um nível de desgaste acentuado, que eu preciso trocar essa ferramenta, por exemplo. Às vezes eu preciso mexer numa regulagem da máquina. Então, esse processo de avaliação, ele é contínuo durante a fabricação. Hoje em dia está muito automatizado também isso, né? Essa questão do controle, né? Você pode fazer uma avaliação ali também pontual e também instantânea, né? Durante o tempo todo que você estiver fabricando. E muitas vezes o controle também é feito depois da peça pronta. Aí passa, né, por a questão do controle de qualidade para verificar se a sua peça realmente está conforme o projeto ou dentro das especificações, dentro dos níveis admissíveis, né, que foram orientados pelos dados do projeto. O G. Anderson, tá aí, G. Anderson? Como que eu vou fazer então, G. Anderson? Agora eu vou te apertar aí, ó. Você que é bom para Eu já não responder, sei. já não sabe, não? Sério. Como é que eu vou fazer para analisar uma peça? Olha lá. Eu não estou analisando se a medida dessa peça, se ela está com 50 centímetros. Eu não estou analisando tolerância, né? Se ela é para, sei lá, 1/10 de milímetro para mais ou para menos. Eu estou avaliando aí o perfil geométrico dela. Como é que eu avalio, por exemplo, se a superfície dessa peça aí está de acordo com o projeto? Como é que eu faço isso, hein? Será que eu vou ter que levar isso no microscópio? Não preciso nem pensar em microscópio aqui, não é nada de microscopia, de macroscopia, tem nada disso. Como é que eu avalio, então, o perfil geométrico dessa peça? Pô, não tem nada de macro também, não? Não, é macro. É macro. Mas você acha que uma lupa vai resolver meu problema aí? Ah, não. Acho que não. Eu estou lá na oficina, lá, estou fabricando esse eixo aí, eu preciso avaliar, depois que eu terminei a usinagem dele, né? Como é que está o perfil geométrico dele. A geometria da superfície do meu eixo. Ah, aí você faz uma comparação com uma outra peça, né? Que já. Não, aí não é por comparação, não. Aí é uma medição direta. Eu tenho que olhar a peça mesmo. Eu não posso tomar uma outra peça como base, não. Essa peça que está sendo fabricada é que precisa ser avaliada. Aí já é direta a medição. Eu entendi o que você falou. Você quer fazer um processo indireto, né? Mas aí tem que ser direto. Hein, Yuri, como é que eu faço? Não, professor, não sei não, viu? Sabe, não? Aí, Essa questão aí não tem a ver com metalografia, nada disso. Não tem a ver com microestrutura também, não. Eu estou falando de defeitos, por exemplo, risco de ferramenta, superficiais? situação, Ah, a gente pode usar aquele equipamento que a gente comentou na aula ontem, não pode? o relógio comparador. Relógio comparador. Pois é, mas se as dimensões forem bem menores do que a resolução que ele oferece. Porque se for na ordem de 1 milésimo de milímetro, por exemplo, aí tudo bem. Eu posso usar o relógio comparador para me fazer uma avaliação dimensional. Mas se os valores for muito pequenos, e aí? Vai fugir, não vai, da resolução do instrumento? Aí o relógio comparador não vai servir para mim. É, aí não sei. Aí Olha complicou. lá, olha lá o que vai acontecer. O perfil geométrico, que, veja bem, uma coisa é o que você especificou no projeto lá, em termos de acabamento. Por exemplo, você disse que a peça teria que ser fabricada com acabamento X lá. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que funciona isso. E aí, né, uma coisa é a peça real. Depois da peça pronta, como que ela ficou? Será que ela ficou conforme o projeto? E aí a gente vai perceber que existe um negócio chamado irregularidades microgeométricas, que são oriundas justamente do processo de fabricação. Até uma vibração na máquina, sabia? Provoca isso. Às vezes a ferramenta está ok, às vezes está cortando ali com bits, né? Tem uma ferramenta de aço rápido ali que está sendo usada para usinar ali, ou um bits. Mas aí a máquina está com problema, às vezes o operador também não regulou direitinho, ou às vezes aumentou a velocidade do torno demais, né? A velocidade de corte. Aí deu uma trepidação ali,
e provocou algum tipo de defeito, mas é um defeito que você não enxerga. Se você olhar para o eixo, tá, o Yuri, você não vai ver, não. E se você colocar a lupa também lá, você não vai ver, não, porque a lupa, ela vai aumentar ali 50 vezes, não vai resolver muito, ou 10 vezes, 20 vezes. Então, essas irregularidades microgeométricas é que é o nosso ponto de observação aí, que a gente precisa tomar cuidado com elas. Sabe por quê? Porque na hora que a gente tenta olhar a superfície da peça de uma forma mais precisa, né? A gente vai perceber que existe uma série de irregularidades ali e que precisa ser controlada. Aí que está o controle. Você está entendendo, gente, o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Vocês estão doidos para saber que tipo de instrumento que vai fazer isso, né? Que vai resolver essa situação para nós. Você viu que o relógio comparador não vai resolver. O micrômetro também não vai. Nem o parquímetro, muito menos o parquímetro. Então, eu preciso de um certo grau de aproximação e de dispor de um instrumento que vai revelar para mim a situação real dessas estruturas microgeométricas que fazem parte dessas irregularidades aí. Até um arranhão, por exemplo, está colocando aí, você pode ter um defeito, por exemplo, como um arranhão, você nem enxerga ele, mas ele existe. Está lá, visível, ele é real em cima da peça. Se você faz uma análise de perfil, às vezes até mesmo a nível do computador, né? Você tem como avaliar isso através de software, não é isso? Ou se você faz, por exemplo, uma análise micrográfica, você vai enxergar a superfície do material, né? Você vai enxergar algo parecido com isso aí, olha. Aquela superfície, Yuri, lisinha, que você olha para ela, ela não é lisinha. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Ela é cheia de irregularidades. Além das irregularidades normais, que podem ser ocasionadas pelo processo de fabricação, eu ainda posso ter irregularidades que são inerentes ao próprio material ali, né? Então a gente passa a mão por cima de uma chapa, por exemplo, você fala assim, pô, tá lisinho, mas não tá. Então nós temos aí os sulcos, que eu estou chamando de saliências e reentrâncias. As saliências é para cima, como se fosse um morrinho assim, ó. E as reentrâncias é para baixo. Tá entendendo o que eu estou falando? É uma coisa meio montanhosa assim, ó. Saliências e reentrâncias deixadas pela ferramenta durante o processo de fabricação. Pessoal, tá entendendo o raciocínio? Aí, se a gente fosse fazer uma análise, que tipo de componentes que eu teria que avaliar? Para avaliar essa situação que eu estou encontrando, que está aí, olha, no perfil geométrico aí. Eu estou pegando, fazendo um zoom aí desse perfil geométrico, mostrando para vocês essa situação que acontece aí, né? Que vai revelar para nós um certo grau de rugosidade, ok? E que aí, quando eu preciso analisar isso, mas eu preciso analisar isso do ponto de vista geométrico, porque ela é um problema geométrico, não é isso? E para dizer, inclusive, o seguinte, em que níveis esses desvios estão acontecendo e se eles são aceitáveis dentro do meu projeto. Que pode ser, por exemplo, que o nível de rugosidade esteja muito acentuado. E aí eu vou ter problema de desempenho da minha peça. Lembra que eu falei lá atrás da bucha e do eixo? Uma peça pode prejudicar a outra. Então eu tenho que analisar a amplitude da ondulação, o comprimento da rugosidade, né? A orientação dos sulcos, a amplitude da rugosidade, o comprimento da ondulação. Então esses parâmetros, todos eles, têm que ser avaliados de tal forma e o resultado final disso aí tem que ser fornecido para mim usar essa informação para definir o que eu vou fazer. Ah, mas será que essa ferramenta está inadequada? De repente eu estou usando uma ferramenta de corte que não vai conseguir nunca produzir um acabamento que eu preciso. Ou às vezes o material, por exemplo, está com a dureza mais elevada e na hora que eu vou cortar ele, eu estou tendo uma certa trepidação ali
Ou às vezes a temperatura no momento de corte, né? Porque tem o fluido refrigerante ali, mas às vezes a temperatura de corte é muito elevada e houve uma deformação ali. Há casos, inclusive, de resíduo da ferramenta ficar impregnada na superfície do material. Pode acontecer. Às vezes eu preciso fazer ali um lixamento, um polimento, mudar o meu processo de fabricação, acrescentar uma outra fase no processo de usinagem para me melhorar ainda mais a minha superfície, porque do jeito que eu estou fazendo não está dando certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então essas componentes precisam ser avaliadas. Então, gente, aí surge, né, do ponto de vista da tecnologia de fabricação, de acordo com a norma, algumas orientações para a gente colocar essas orientações no desenho técnico, tá certo? E para que uma vez essas orientações estando lá, em forma de simbologia, que o projeto ele oriente a fabricação. Então, por exemplo, nós temos aí, olha, 4 tipos de sinais aí, olha. Tem esse sinal aí parecendo um tio, né? Depois tem um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. Antigamente, até 1984, a gente usava essa simbologia no desenho técnico. Então, junto com o desenho, a gente colocava essas indicações para dizer qual era o grau de acabamento que a superfície precisava ter. Só que aí, o que acontece? Com a evolução tecnológica e com a melhoria, né, dos processos, surgimento de novos materiais, novas ferramentas, o maquinário também, né, que a gente usa na fabricação, eles foram evoluindo tecnologicamente. Houve também, né, a necessidade de a gente desenvolver produtos de melhor qualidade, uma exigência do mercado, para a gente tentar desenvolver uma tecnologia de corte e de fabricação mais efetiva. E aí foi necessário que essas normas também relacionadas à definição do acabamento superficial fossem redefinidas. E a gente teria que arrumar uma outra forma mais efetiva de fazer com que a gente garantisse mais qualidade nos processos. Estou querendo dizer para vocês o seguinte, que só essas 4 simbologias aí, ó, que a gente usava para colocar no desenho técnico, não é mais suficiente. Então a gente precisou trabalhar já de uma outra forma, e a norma evoluiu, e a gente começou a ter que considerar o que a gente chama de classe de rugosidade. Então, olha lá, pessoal, o Yuri, você agora. Eu começo na classe N1, tá vendo? Tô chamando de grade aí, ó. Sim. E vai até na N12, para você dar uma olhada lá, ó, N12. Eu tenho, por exemplo, nessa tabelinha aí, que isso é uma tabela normalizada, tá? Você vai definir, por exemplo, uma escala de rugosidade crescente. E vai começar, por exemplo, olha lá, em 25 microns, né? 25 milésimos, não é isso? Ó? E vai até 50 microns. Ó, gente, vocês têm ideia de que é isso? Quando eu falo microns? Sim ou não? Ideia de milímetro vocês têm, não tem? Por exemplo, quando eu falo 0,001 milímetro, olha para vocês verem. São valores muito pequenos, entendeu? Então a gente precisa definir aí o seguinte, o que a gente chama de classe de rugosidade, são faixas de rugosidade aceitáveis, e aí o projetista, né, o técnico, o desenhista lá, que está responsável em especificar o grau de rugosidade no desenho técnico da peça, ele precisa escolher qual é o nível de rugosidade que vai ser representado lá no desenho, para quando o desenho for para a oficina, para fabricar a peça, o operador da máquina utilizar a ferramenta, organizar o parâmetro de corte e definir, por exemplo, de que forma que a peça deve ser fabricada e que tipo de acabamento que tem que sair no final. Então vocês podem perceber, por exemplo, que lá embaixo, olha, acabamento, ó, super polimento, polimento final, polimento intensivo,
pré-polimento e pré-maquinado, você pode ver que da esquerda para a direita, o nível de rugosidade vai aumentando. E na medida que você parte da direita para a esquerda, existe um refinamento da superfície, ou seja, a rugosidade diminui. Quanto menor a rugosidade, melhor o acabamento. Então a superfície mais lisa, né? Quanto mais lisa, menor o grau de rugosidade. Tá entendendo? Aí eu tô tirando um exemplo aí, olha. Símbolo da ISO, essa ISO aí tá escrita errada, é um S só. A norma ISO, né, é um S. O RA, chamado de rugosidade média, ou rugosidade relativa, 1,6 microns, vai cair na classe N7. Ok? Então, essa tabelinha ela é muito usada nos dias de hoje. A gente não trabalha simplesmente agora com esses sinais, mas a gente trabalha com os sinais e com a equivalência desses sinais em termos de rugosidade, que agora ela é registrada na ordem de microns, né? Que esse μm, né? Essa letra grega μm significa microns, ou micrômetro, né? Que é micrômetro aí não é um instrumento, não. Micrômetro é a unidade. Normalmente a gente fala microns, né? Então, RA igual a 1,6 microns, que é o valor registrado aí, que eu estou destacando aí para mostrar para vocês, como exemplo. E aí vale, né, para várias faixas. É claro, né, que se eu partir para um N2, um N1, a minha superfície vai ser mais refinada, eu vou ter um acabamento muito mais fino. Você pode ver que o processo de fabricação também muda. Como é que eu faço para ter um polimento? De repente, eu vou ter que usar uma lixa especial, por exemplo. Eu não vou conseguir fazer um polimento simplesmente com ferramenta de corte. Talvez eu vou ter que usar uma outra máquina, uma retífica, por exemplo, com um material abrasivo, né? Uma ferramenta abrasiva que me dá um acabamento especial. Ou quem sabe um polimento, né? Uma pasta, né? Metálica especial que eu vou desbastar ali para fazer um finish, né? Um espelhamento, por exemplo, para me melhorar bastante, né, o meu acabamento superficial. Então é isso que acontece a nível de fabricação. Aqui um exemplo para vocês entenderem, né, o micron, né, é 10 a menos 6, tá vendo aí, gente? Sim ou não? Dá um ok, por favor. Sim. Olha onde que está o milímetro lá, ó. Eu estou falando em relação a metro, né? Então, o micron, ele é 10 a menos 6 do metro. Tá vendo aí a potênciazinha negativa aí? Então você vê que é um valor muito pequenininho, né? Então eu trabalho, por exemplo, com 1,6 microns. Como é que eu vou medir isso com o relógio comparador, Yuri? Hein? É difícil, né? Tem jeito não. Olha essa peça agora, gente. Indicação do desenho técnico. Tá lá. Eu tenho lá 16, tem diâmetro, tem as tolerâncias dimensionais, afastamento superior e inferior. Já expliquei isso para vocês no desenho, né? Então aí você manda um desenho desse para oficina, só que isso aí não é suficiente, sabia? Você não fabrica peça mais dessa forma. Essas dimensões aí são suficientes. Só as cotas básicas e a tolerância dimensional não resolve. Tá faltando o que aí? As tolerâncias relacionadas à parte dimensional, até que tá aí, né? As tolerâncias dimensionais estão aí, ó. Esse 0,23, 0,25, até tudo bem. Mas e a forma? A forma geométrica não está aí. E a posição também não está. E o acabamento superficial também não está. Então eu vou precisar acrescentar informações aí que eu vou ter que buscar nessa tabela aqui, olha, para levar para dentro do meu desenho, para mim definir lá como que vai ficar a minha superfície agora, já que eu preciso melhorar bastante essa superfície. Agora sim, eu tenho um desenho aí mais completo. Vocês estão enxergando aí a setinha azul? O que está dentro dessa indicação aí com a setinha azul são as tolerâncias que eu preciso aplicar na superfície da peça. Tá vendo? Eu vou buscar essa simbologia lá na tabelinha e colocar o valor dentro do quadrinho aí. Quando eu coloco 0,2,
Yuri, olha lá. Eu coloco 0,3, o que está acontecendo? Volta lá na tabela, ó. 0,2 e 0,3, eu estou caindo lá no N4. Concorda comigo? Então, eu estou definindo um grau de rugosidade de 0,2, né, microns na superfície da minha peça. Então, gente, eu não sei se vocês estão me entendendo. O projeto é muito importante. Na hora de você especificar o grau de acabamento no desenho, é muito importante, porque esse desenho no futuro vai ser usado de alguma forma, tá certo? Então, a especificação é feita dessa forma. Eu não vou entrar muito no mérito do desenho, porque o nosso foco aqui é falar do rugosímetro. Então, eu preciso que vocês entendam essa importância que existe, né, em relação ao controle e saber que esses níveis de rugosidade eles estão aí, né? E eles fazem parte da nossa peça. Olha lá, o verdinho agora, tá vendo? Olha lá o acabamento, ó. Aí coloca, né, essa simbologia. E aqui tem uma outra tabela que vai mostrar para nós que o processo de fabricação ele está intimamente ligado com o grau de acabamento que você vai definir para o seu projeto. Então, se você, por exemplo, vai usinar, né, vamos supor aí, eu vou tornear, por exemplo. Eu tenho como tornear uma peça e produzir vários tipos de acabamento dentro do processo de fabricação de torneamento. Só que aí eu vou mudando as minhas ferramentas. Eu tenho uma ferramenta para tornear mais grosseiro. Eu tenho uma ferramenta que vai tornear, por exemplo, um pouco menos grosseiro, que vai dar um alisamento, por exemplo, ou que vai dar sei lá, um grau de acabamento um pouco melhor do que o alisado, né? Um polido, por exemplo. E eu posso ter um acabamento, inclusive, retificado, né? Com um grau assim bem maior, mas aí eu vou ter que trocar a ferramenta. Na retífica, por exemplo, é uma outra máquina que eu vou usar. Eu tiro a peça do torno e levo ela na retífica, troco, mudo as ferramentas, as ferramentas são diferentes, e aí vou melhorar o acabamento da peça. Vocês podem perceber que na medida que eu vou especificando o processo de fabricação que eu vou usar na fabricação da minha peça, eu consigo alterar o grau de acabamento. E eu defino isso no projeto da peça. Gente, vocês estão entendendo? Sim ou não? Agora, chegou a hora de eu falar para vocês a respeito dos erros. Então, já que nós temos essas imperfeições na peça, e essas imperfeições elas não deixam de existir, por melhor que seja, por mais tecnologicamente avançado seja o meu processo, então eu vou ter que conviver com esses erros. Então, eu tenho dois tipos de erro. Eu tenho o erro macrogeométrico e erros microgeométricos. Lê para mim aí, G. Anderson, essas duas definições aí, só para descansar minha voz aqui. Erros macrogeométricos. São erros de forma verificáveis por meio de instrumentos como micrômetros, relógios, comparadores, projetores de perfil e etc. E os erros microgeométricos são os erros conhecidos como rugosidade. Então, os instrumentos que estão lá em cima, que são utilizados para verificação de erros de macro geométrico, eles não funcionam para micro geométrico. E aí, como é que eu vou fazer? Eu preciso de um outro tipo de instrumento para fazer isso. Aí que entra o rugosímetro, gente. Eu conversei com vocês até agora, né? Tem mais de meia hora de conversa aí, quase 40 minutos, para chegar no rugosímetro. Então, o rugosímetro vai ser o aparelho, né? O instrumento, vamos chamar de instrumento. Ele é tipo aparelho, instrumento, né? Mais ou menos. Pode chamar de aparelho também, de medição ou instrumento de medição, não tem problema não. Então, o rugosímetro é um instrumento que vai nos atender nessa situação, para que a gente possa fazer uma avaliação desses erros microgeométricos aí. Ok? Sim ou não? Entenderam? E aí, como que ele vai funcionar? Os aparelhos para avaliação de textura, né, por exemplo, superficial, esse acabamento que eu estou falando para vocês, ele vai trabalhar com um sistema de contato. Tá, Yuri?
vai ter um contato. Você está vendo a peça lá, olha. A bolinha vermelha lá está mostrando para vocês que tem um contato, como se fosse uma agulha. Gente, me dá um feedback aí que vocês estão enxergando no desenho, tá dando para ver? Sim. Tem uma agulhazinha que vai tocar a peça, tá vendo lá? Lá em cima, ó. Eu vou voltar o desenho aqui, olha lá. Olha lá o A lá, ó, o palpador, o B, a unidade de acionamento, o C, o amplificador e o D, o registrador. Aí a agulhinha vai lá, toca em cima da peça. E aí tem um desenho aí mais embaixo aí, ampliado, do detalhe da agulha. E tem, logo na frente da agulha, tem o que a gente chama de patim, que é uma parte que facilita, né, para deslizar. Porque essa agulha, tá, Yuri, ela vai correr por cima da superfície da peça. E aí vai fazer a avaliação de como que tá a textura da peça. Gente, esse é tipo um sensorzinho que vai captar as irregularidades da peça. Isso é muito sensível, tá? E vai mandar uma informação para o registrador, tá certo? Porque o sinal, esse sinal aí, ele vai ser amplificado e ele vai gerar uma onda, como se fosse um pulso, tá certo? E esse pulso aí vai virar tipo um registro que pode ser inclusive impresso em forma de gráfico. Ele pode, né, no rugosímetro digital, por exemplo, você vê o formato da onda e você pode salvar isso. Existe um software, né? Você salva isso também. Se você quiser imprimir depois, tirar uma cópia, né, de um relatório para mostrar, né, como que está essa onda aí. Então essa onda ela vai representar o quê? O nível de rugosidade ou a textura da superfície da peça. Quem entendeu esse raciocínio aí? Dá um ok para mim. Então, Jean Anderson, a superfície da peça, então, ela é avaliada, né, na sua extensão. Você pode correr a agulha por cima, o contato ali, e vai fazendo uma varredura e vai lendo, né, toda a região da peça. Você pode fazer várias medições, inclusive. Só que aí a gente vai ter que definir depois como que isso é feito, porque você não precisa fazer na peça toda. Porque esse processo todo, gente, ele é estatístico, ele é feito por amostragem. Então você vai ter que definir uma região da peça para você fazer a leitura, né, de como que está a situação da textura lá. E aí a gente vai fazer, por exemplo, como eu disse, uma região. Você vai ter que analisar o perfil real, tá certo? E fazer uma avaliação de como que está as saliências e reentrâncias, tá? Esse desenho aí, olha, esse esqueminha aí mostra, por exemplo, como que está a situação lá da textura. Quem dera, né, se a peça fosse lisa, lisa 100%. Não existe liso 100%. O que existe na realidade são saliências e reentrâncias que precisam ser avaliadas para ver se estão dentro dos limites de projeto, que foram definidos lá atrás no desenho técnico. Aqui nós temos um perfil efetivo. Tá vendo aí, Yuri? Esse perfil aí é o registro lá do apalpadorzinho lá, que tocou lá, né? Já é como se fosse um relatório da situação. Esse daí não foi feito o filtro, não. Porque no aparelho tem como fazer o filtro. Quando filtra, ele, ele, ele nivela, né, por exemplo, porque pode ser que tenha uma reentrância muito baixa e uma muito alta. Então ele trabalha numa faixa mais, tipo um filtro mesmo, para concentrar ali numa região, né, para você avaliar ali a imperfeição. Aí é feito, né, uma análise da superfície, que na realidade, o que está acontecendo? Quando eu falo de rugosidade, na realidade não é só a rugosidade que está ali, sobre a superfície. Aqui vai dar para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, porque existe a rugosidade, a ondulação e o erro de forma. Tudo isso, gente, provocado pelo processo de fabricação. Dá para vocês entenderem o que eu estou falando? Olha lá.
A superfície original tá à esquerda aí. Mas quando você analisa a superfície como um todo, na realidade não é só a rugosidade que você está avaliando. Você está avaliando também a ondulação e a forma da peça. É como se fosse algo que, se você somasse isso aí tudo, fizesse parte da superfície original. Mas, na realidade, existe isso tudo dentro de uma superfície só. Tá entendendo? A nível de análise, né, até mesmo, né, no computador, a gente vai enxergar algo mais ou menos parecido, dessa forma que está aí. Então, quando você olha para uma peça, por exemplo, você olha assim e você fala, pô, mas ela está retinha. Não está retinha coisa nenhuma. Ela tem uma pequena ondulação também. E além dela ter uma ondulação, ela tem os relevos, né, as saliências e reentrâncias, que faz parte da rugosidade. Então, é tudo junto. São três situações. É a forma da peça, né? Que é o primeiro tipo de irregularidade. O segundo tipo de irregularidade que você está avaliando, a ondulação e também o quê? A rugosidade em si. O rugosímetro, ele vai entrar na parte da rugosidade. Mas você concorda que a rugosidade também é influenciada pela forma e pela ondulação? Porque faz parte da mesma superfície que está sendo avaliada. E aí, a gente começa, né, a entender como é que nós temos que fazer essa avaliação. Então, a gente vai definir um comprimento de amostragem que a gente chama de cutoff. O que é cutoff? A palavra cut significa cortar, né? Off, cutoff, cortar. Então, é como se a gente pegasse, por exemplo, uma peça, né, e avaliasse somente uma região específica dela, de um comprimento X, por exemplo. Eu vou ter que definir lá qual é esse comprimento, estou chamando de L1. Tá vendo aí, Yuri? Comprimento L1, que é o comprimento de medição. Eu não vou usar meu rugosímetro para poder avaliar o comprimento da peça toda. Imagina uma peça aí de, sei lá, de 50 centímetros ou 500 milímetros de comprimento. Eu vou fazer a avaliação em algumas partes dela. Eu posso pegar por amostragem em 4 pontos diferentes, entendeu? E aí, nesses 4 pontos diferentes, eu defino um valor de L1 para mim fazer com que o meu rugosímetro, né, o contato ali, a agulhazinha, percorra aquele período ali. E dentro dessa faixa de análise, de L1, é que eu vou levantar o meu resultado e definir a minha curva de rugosidade. Aí nós temos, né, que nós chamamos de sistema M. O que vai acontecer? Como a superfície ela tem saliências e reentrâncias, e aí tem o LE aí, que é o meu comprimento de amostragem que eu estou definindo. Então o aparelho, né, o meu rugosímetro, ele vai avaliar uma faixa de comprimento e vai verificar como é que está essa deformidade aí. Ele mede, né, gente, a área 1, área 3, área 2, tá vendo? E cria como se fosse uma linha média e começa a calcular essas variações aí matematicamente para chegar no resultado. É como se fosse um somatório e fazendo uma avaliação estatística, só que isso é feito, o próprio instrumento faz isso aí. Porque isso é imperceptível a olho nu. Então o rugosímetro ele tem a capacidade de captar, né, através do sensor dele, essas informações muito pequenas e transformar isso aí em valores numéricos. E aí ele calcula, né, por exemplo, a rugosidade média, que é o RA, né, que é um tipo de cálculo que ele faz. Ele calcula a rugosidade RY, que ele chama de rugosidade máxima, que é outro tipo de cálculo. Você pode ver que a fórmula muda. E o parâmetro de avaliação muda também. O instrumento ele te dá isso. O mesmo aparelho te dá resultados de RA, de RY, de RT, de RZ e de R3Z. Tudo isso que eu falei para vocês são escalas de rugosidade. Então, dependendo do projeto e dependendo da orientação do projeto, o projetista vai definir, olha, eu vou trabalhar aqui com rugosidade relativa a RA, por exemplo.
Normalmente a RA é mais utilizada em confecção aí de peças, principalmente peças mecânicas, né? Então essa avaliação, pessoal, ela é feita estatisticamente e o aparelho ele te dá o resultado, tá certo? E aí é interessante a gente definir também o seguinte, que esse resultado, ele, como eu disse, ele é definido lá no projeto. Então, por exemplo, se eu quero que a minha peça tenha, né, um valor X lá de rugosidade para aquela superfície, eu tenho que colocar isso na simbologia do desenho. E a gente usa essa simbologia que está aí, ó, para a gente especificar, por exemplo, a letra A aí, ó, valor da rugosidade, tá vendo? Então eu vou colocar o valor aí. E aí eu vou levar, né, preencher toda essa simbologia aí, com todas as informações, olha lá, comprimento de amostra, direção das estrias, tudo isso para dentro do meu desenho. Dessa forma que está aí, olha. Então eu vou definir o processo de fabricação, o comprimento da amostragem, a direção das estrias, o sobremetal, né, que é o material que eu vou deixar a mais, que é o sobremetal, e a classe de rugosidade N8, por exemplo, né? E eu levo isso para dentro do meu desenho. Especifico no meu desenho, e uma vez especificado no meu desenho, quando a peça vai ser fabricada, o operador da máquina tem que preparar a máquina e as ferramentas de acordo para chegar nesse nível aí de especificação. Aqui tem um exemplo, tá vendo? Aí, olha, foi definido para essa peça N8 para a parte cilíndrica do eixo, né? E N10 para o restante. O que está fora do parênteses vale para a peça toda. E o que está dentro vale só para a região específica lá onde está encostado o triângulozinho lá. Aí ele vai lá no N8 e verifica qual o nível de rugosidade que é necessário e prepara o processo de fabricação para atender a especificação desse projeto aí. Aqui tem outro exemplo. Olha só, 12,5 do lado de fora do parênteses, 12,5 para a peça toda, 0,4 para uma região específica do eixo e 0,8 para outra região do eixo. O que está acontecendo aí? São 3 níveis de acabamento para a mesma peça, em locais diferentes. É aquilo que eu falei com vocês no início. Né? Nem sempre a peça toda vai ter o mesmo acabamento. Lembrando que quanto melhor o acabamento, mais caro fica o processo. Então, eu não preciso especificar se não tem necessidade, só se tiver. Né? Aqui, então, nós temos o exemplo do rugosímetro, né? Ele vai dar, se ele for digital, né? Hoje em dia é tudo digital, né? Os rugosímetros antigos quase não usa mais. Então, o aparelho digital, ele vai percorrer a superfície da peça e vai fazer o registro e vai fazer aquele cálculo, né, automático por ordem estatística, né? E gerar o resultado do seu RA. Então você vai ter o RA, vai ter o RY, o RZ, o RT, o R3Z, dependendo da escala de rugosidade que você tiver especificado no projeto, ele te entrega esse resultado, tá bom? Esse link aí, gente, tem um videozinho na internet que explica como que funciona o rugosímetro, trabalhando com ele, né, sobre a superfície da peça. Eu comentei com vocês no início da aula, né, não sei se vocês ouviram, se a gente tivesse lá na escola presencialmente, a gente poderia fazer essa prática lá, porque eu tenho esse aparelho lá no laboratório. Mas infelizmente, né, esse ano não dá para mostrar. Mas fica aberto, né, a possibilidade de vocês depois puderam a ida lá na escola, quando o ensino presencial voltar, e eu converso com o coordenador para a gente fazer para vocês a demonstração. Fica o convite aí, tá bom? Agradeço, né, a participação de vocês. A partir de amanhã eu vou liberar a folha 4 e 5, o quarto bimestre, né, para vocês encerrarem a etapa. E aí, prepara para a semana que vem, para a gente fazer nossa avaliação. Né? Vou liberar o link na semana que vem também. E é isso, tá? Eu agradeço. Aí vai até que dia, prof? O quê? A lista 4 e 5. Amanhã. E eu vou dar o prazo até dia 23, tá bom? Vou aumentar o prazo, porque estava até dia 20, né? Aí eu Isso. vou ampliar um pouco o prazo para vocês, até no dia da prova. Aí no dia 23 eu libero o link da prova para vocês. Aí Beleza. vocês vão ter até a semana que vem para fazer a avaliação, tá bom? Estudem, tá, gente? Não deixa a peteca cair, não.
pega o material todo, tem apostila no nosso portal, assiste às aulas assíncronas, entenda lá direitinho como que funcionam os instrumentos. O rugosímetro, eu não vou cobrar de vocês leitura do rugosímetro, porque a gente não tem um aparelho. Então, é um aparelho simples, ele simplesmente ele corre por cima da peça, naquele comprimento cutoff que está ali. Quando ele chega no finalzinho, dá o resultado. Ele mesmo fornece o resultado instantaneamente. Aí você pega simplesmente e anota o resultado. Entendeu? Se a gente fosse fazer a prática, a gente ia usar umas peças, né, e fazer algumas leituras. E anotar os valores e avaliar a superfície da peça. Se a rugosidade estava mais alta ou mais baixa, comparar uma peça com a outra. A prática basicamente é isso. Mas a nível de leitura do instrumento, ele é simples. Ok? Então é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não. Tranquilo? Amanhã eu vou deixar então o material lá para vocês para fazer os exercícios, tá bom? Um abração aí, fica com Deus aí. Até mais. Mas Falou.